dos momentos mais apavorantes da minha infância era o dia da semana que minha mãe me obrigava a tomar suco de beterraba com as folhas. Aliás, se tem uma coisa que eu herdei do meu pai, foi o medo. Eu e ele somos dois medrosos de marca maior. Ele me criou me explicando assim sobre todas as possibilidades que um ser humano tinha de se acidentar, como por exemplo, andando pela calçada e um pedaço de marquise velha de loja de rua podendo cair na cabeça. E assim, medrosos de tudo, eu e ele passamos a vida toda tentando fugir das ciladas que a toda corajosona da minha mãe nos colocava. Em uma viagem que fizemos pro litoral, ela me botou pra andar de jegue. Olha pra cá, tá duro que nem um pau, Raí. Eu odiei. Andar de buggy. Ai, veio porque eu me levinho, pode estar trabalhando. Eu odiei. Levanta a mão. Descer de esquibunda. Dá um mergulho. Eu odiei. O trauma infantil daquela viagem ainda carrego comigo no peito. Já o suco de beterraba eu aprendi a amar. E assim, com o aprendizado dos nossos pais, a gente vai ficando metade traumatizado e metade encorajado. E a minha metade corajosa hoje vai te ensinar a fazer um bolo Red Velvet natural. Todo vermelho, bem brilhoso, sem nenhuma gotinha de corante. Coisa mais linda, só feito com as beterrabinhas que eu plantei no meu jardinzinho. I won't dance, don't ask me. I won't dance, don't ask me. I won't dance, madam, with you. My heart won't... Já pode superar o seu preconceito, porque a primeira coisa que eu vou fazer é cozinhar a beterraba inteira e com casca. E a melhor técnica para fazer isso é no forno, embrulhando ela em papel alumínio, sem deixar nenhum buraquinho mostrando a beterraba, porque dessa maneira a gente consegue encapsular o vapor, ela cozinha por igual e não perde essa cor maravilhosa que ela tem. E rapidamente... Mentira, não é rapidamente. É em 1h30. Ela está linda e cozida por igual, sem perder esse vermelho bordô maravilhoso. Não vai nem na forma. O papel alumínio embrulhado com ela vão direto em cima da grade do forno. Quando você assa a beterraba no forno com casca, a casca solta facinho, facinho, só puxar. Quanto mais fresco ele tá, mais ele mancha. Quer dizer que tem bastante betanina. Vou adicionar as minhas beterrabas cozidas e descascadas aqui no meu processador de alimento. E junto com elas, eu vou adicionar também o suco de 2 limões. Sem a cor vermelha, um bolo Red Velvet é só um bolo de chocolate um pouco mais ácido. Então, você vai notar que nessa massa vão ter muitos ingredientes ácidos. E aqui eu também vou adicionar o iogurte, que também é um ingrediente ácido, iogurte natural, sem açúcar. Eu sempre faço o meu em casa, mas é muito facinho de encontrar em qualquer mercado. E junto desse iogurte aqui, eu vou adicionar o meu óleo vegetal. Esse daqui é óleo de coco porque ele não é refinado, então ele é prensado a frio. Eu dou sempre preferência para esses óleos, mas você pode usar o óleo que você quiser. Adicione os ovos e pode processar. Enquanto essa mágica rosa choque acontece, eu vou aqui na minha vasilha adicionar os meus ingredientes secos, ou seja, primeiramente farinha de trigo. Para o seu bolo ficar bem vermelhão, a sua farinha tem que ser orgânica, porque dessa maneira a gente consegue se certificar de que ela não foi lavada com alvejantes que entram em contato com a betanina da nossa beterraba e não deixa ele ficar vermelho. Adicione na farinha o cacau em pó, o açúcar, fermento e bicarbonato de sódio.
Exagerou no bicarbonato, fica com gosto de papel alumínio. E claro, o nosso bom e velho salzinho. Só uma pitadinha. O cacau indicado para essa receita é o natural, aquele comum que a gente encontra em todos os mercados. Um outro tipo de cacau que vem se popularizando cada vez mais é o europeu. Aquele que você adora se gabar que comprou, que é muito sofisticadão, que é da Bélgica. Porém, para essa receita ele não serve, porque o cacau europeu ele é mais alcalino, ele é lavado com uma mistura que neutraliza os seus ácidos, ou seja, ele deixa o bolo mais escuro. E o segredo para ter um bolo vermelho é não ter um bolo marrom. Meu creme de beterraba tá prontinho, os meus ingredientes secos também, e agora eu vou misturar os dois para dar vida ao bordô mais lindo que você já viu. Pré-aqueça o forno a 175 graus e já pode começar a salivar, imaginando esse bolinho de chocolate aveludado assim na sua boquinha. Faz aquela cara daquele chá gostoso que você vai tomar daqui a pouco. Não, eu quero parar. Ai, meu pai do céu. Que é isso? Que é isso, Marcos? Quer me matar? Pai, nós vamos descer nisso de novo, pai? Não, meu amor. Pai, eu tô com medo. Pai, fala a verdade, por favor. Não deixa ele fazer isso com você, meu amor. Ah, que beleza que é ter um adulto medroso como a gente para nos apoiar na infância. Aí a gente cresce bem resolvido, fazer terapia vira opcional e até o suco de beterraba que a gente tinha trauma de tomar na infância, a gente traz pra vida adulta em forma de bolo Red Velvet. Olha os meus bolinhos assados, que coisa mais linda. Olha esse vermelho bordô, invejável, combinando com a minha mão manchadinha de rosa também das beterrabas. Isso daqui me dá muito orgulho. Agora, é lógico que a cor de um bolo é meramente uma vaidade. Isso não necessariamente impacta no sabor, mas é o que eu chamo de look do bolinho. É tipo esse programa. Assim, com correção de cor, ele fica desse jeito. Sem correção de cor, ele fica desse jeito. Vai me falar que não tem diferença? É claro que a gente vai preferir com correção de cor. Então, é bolo vermelho que a gente quer. O recheio mais clássico pro tradicionalíssimo Red Velvet é o recheio de cream cheese. E como ele tem uma certa acidez, como ele tem aquele azedinho delicioso, ele complementa perfeitamente os sabores do bolo todo. E é muito fácil de fazer. Quando você começa a fazer recheio de cream cheese, ah, meu Deus, é um perigo. Porque aí todo bolo você fala, é tão mais fácil aquele outro recheio, vou fazer de novo. Só pro Red Velvet. Aqui, na minha batedeira, eu vou adicionar o meu cream cheese, temperatura ambiente. Então ele tá, ó, molinho. E as mãos estão como? Ainda vermelhas, claro. E a manteiga. Bata até ficar cremoso. Aí então pode adicionar o suco do limão e as raspas refrescantes. Extrato de baunilha e de uma pitadinha de sal. Enquanto eles batem, adicione o açúcar de confeiteiro aos poucos para não criar essa nuvem nebulosa. Recheio pronto. Olha a textura dele. Tá vendo que lindo? E fica numa cor bonita, um bege assim, um off-white, como diria a minha sogra. Dá uma misturadinha aqui, que sempre tem um pouquinho de açúcar de confeiteiro que fica nas beiradas. Olha que graça. Vamos provar primeiro. Ai, muito bom. E se você tá achando esse creme muito pálido, mais uma vez a beterraba pode te ajudar.
Ela é sua aliada para combater desde a palidez da sua cara até a palidez da sua mesa. Existem 3 maneiras de tingir preparos com beterraba. Com ela em pó, com purê e com a extração do seu suco. Hoje eu estou usando purê para fazer o bolo, mas se eu fosse tingir, por exemplo, a cobertura do bolo, eu usaria o suco, porque ela vai absorver bem os líquidos. Se eu fosse tingir um macaroon, eu usaria o pó, porque a massa de macaroon pode desandar com a adição de líquido. E nesse raciocínio, eu crio banquetes rosa-choque o tempo todo na minha casa, tingindo desde o purê de batata, passando pelo arroz, até chegar no espaguete. Meu bolo já tá assado, meu recheio já está pronto e agora eu vou fazer umas beterrabinhas confitadas que vão ficar bem crocantinhas pra gente decorar o topo do nosso bolo. E essa receita é maravilhosa porque você pode fazer com qualquer tubérculo. Ela vai ficar docinha, beterraba já é doce por natureza, e vai ficar crocantinha, fina, maravilhosa. Então aqui na minha panela eu vou fazer uma calda de açúcar com água e açúcar. Vou cozinhar isso daqui em fogo médio até esse açúcar todo dissolver e não sobrar nenhum grãozinho. E eu vou fatiar a minha beterraba, que nem precisa ser descascada. Especialmente se ela for orgânica, dê uma lavadinha bem boa com buchinha. Ela tá pronta para ser comida. Desse jeito não vai dar, não vai. Pode fazer na mão, mas é no mandolim que ela fica fininha, perfeita, finura de um papel. Olha que linda. Assim que a calda ferver, adicione as fatias de beterraba e deixe cozinhar por 30 minutos em fogo baixo. Uau, que coisa linda. A água fica rosa imediatamente. Assim que as beterrabas estiverem cozidas, espalhe uma camada sem amontoá-las em uma forma coberta com papel, manteiga ou tapetinho de silicone e leve para assar no forno bem baixinho a 120 graus por 1 hora a 1h30, ou até elas ficarem crocantes. Se o seu forno não chega numa temperatura tão baixa, é só deixar uma colher de pau na porta para ela ficar entreaberta. Dentre os traumas de criança, ter que comer o que eu não gosto tá no topo da lista. E a minha mãe era mestre em fazer isso comigo. Filha, olha, você come todo o arrozinho hoje, tá? Você vai ficar só com a carninha igual ontem, não. Você comeu frango na hora do almoço e frango na janta. Hoje você vai comer arrozinho e feijão, tá? Vou tirar mais. Não, filha. Eu também não quero comer. Raíssa, ninguém come pizza, Raíssa. Você nunca viu alguém comendo a pizza, filha? Só massa. Assim, ó, tá? Charming. I won't dance. E o meu bolinho Red Velvet natural, feito com beterraba, vai ajudar a curar esse trauma. E eles já estão prontinhos. Olha que coisa linda. Olha esse vermelho aqui. Você tá vendo? Isso daqui, que coisa mais bela. Eu vou cortar o topinho fora para deixar ele mais uniforme e a gente poder empilhar. Será que ficou vermelho por dentro? Claro que ficou. Por dentro ele fica um vermelho um pouquinho menos intenso, mas seguindo todos os passos e os procedimentos que eu ensinei, com a massa bem ácida, a farinha orgânica, ele vai ficar perfeito assim. E aqui é como eu sempre faço, um cortezinho na vertical para ter um guia e corto na horizontal meu bolo. Aqui no meu pratinho eu vou começar a montar esse bolo. Então, minha cobertura de cream cheese, coloco um pouquinho para ele grudar ali. Vou fazer bolinhas e puxar para dentro, porque aí o acabamento por fora vai ficar uma graça. Olha que bonitinho. E agora aqui o meio. Vou pegar o meu segundo pedaço, bater aqui com aquele cortezinho que eu fiz e vou continuar o processo até finalizar os 4 bolinhos. Ai, que graça! Que gracinha!
prontinha! Só falta a nossa decoração. Red Velvet quer dizer veludo vermelho. Então, abram as cortinas e revelem esse fenômeno. Beterrabinhas crocantes, frutinhas vermelhas e flor de sabugueiro para dar mais um charme. E ele tá pronto para ser destruído por essa comilona aqui. O bolo original, Red Velvet, foi criado por uma família que vendia corante artificial. E eles criaram uma receita que levava uma garrafinha inteira de corante vermelho para poder fazer o bolo deles. Eu acho que não existe cor nenhuma que vale a pena a gente colocar nenhuma gotinha de corante artificial. Como eu sempre falo, a Mãe Natureza tem todas as cores, todos os valores e todas as texturas que a gente precisa. Você olha nosso bolinho por fora, você acha que ele tá um pouquinho marronzinho, mas é só a crostinha de fora. Por dentro, ele tá vermelhinho. Eu vou começar pela beterraba. Uau! Surpreendentemente maravilhosa. Docinha porque a beterraba é docinha. Docinha porque o processo que a gente fez deixa ela docinha também. Mas agora vamos para o prato principal. O nosso bolo Red Velvet. Quero ser legal, não quero ser mal. Seria bem melhor. Sinceramente, eu adoraria sentir gosto de beterraba aqui, porque eu amo beterraba hoje em dia. Passei desse trauma. Mas, com a cobertura, você não consegue sentir nenhum gosto de beterraba. Você só sente, assim, um gosto de um bolinho gostoso. E a cobertura... Ai, com aquele cream cheese, com aquele limãozinho. Então, esse bolinho aqui ficou tão maravilhoso que me levou aos céus. Na infância, a nossa lista de medos bobos faz fila na nossa frente. E o medo que eu tinha de ir no banheiro sozinha e por isso às vezes fazia xixi numa lata que minha mãe tinha na sala. Ela nunca soube disso. Até o clássico medo que quase toda criança compartilha, o de perder quem ela mais ama. Foi nesse dia que eu descobri que o meu companheiro medroso havia se aventurado escondido de mim para um passeio de ultraleve. Ah, isso me deixou furiosa, porque tão forte quanto o medo de perder o meu melhor amigo, era também o medo de ser covarde sozinha. O que você tem, minha formiguinha? Olha aqui, meu formigão. Nossa, que beleza!